Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de controle de vibrações e hoje a gente vai começar a falar de sistemas de 2 graus de liberdade. Bom, o conteúdo da aula de hoje é o seguinte: primeiro a gente vai introduzir a necessidade de sistemas 2 graus de liberdade, onde que a gente pode utilizar sistemas de 2 graus de liberdade, dar alguns exemplos. Depois a gente vai deduzir as equações do movimento de um sistema de 2 graus de liberdade. E depois a gente vai atrás das soluções dessas equações do movimento de um sistema de 2 graus de liberdade. Isso implica, primeiramente, em achar as soluções de um problema de alto valor e alto vetor, e depois achar as soluções gerais, que a gente chama de resposta do sistema, né? Então a gente começa com sistemas muito simples, sistemas não amortecidos e sistemas em vibração livre. Mas antes disso, vamos falar um pouco de sistemas de 2 graus de liberdade. Bom, a gente já usou esse exemplo do automóvel uma vez, né? Se a gente está interessado em representar o movimento vertical desse automóvel, né? O movimento que esse automóvel sente, sofre quando ele passa por alguma irregularidade do solo, a gente sabe que a gente consegue representar bem esse movimento a partir de um sistema de 1 grau de liberdade, em que a massa, que é a massa da carroceria, do motor, etc., passageiro, todos os componentes do carro, e a suspensão do carro pode ser representada por uma suspensão equivalente composta por uma mola e por um amortecedor, né? Só que nesse caso a gente está representando só o movimento vertical desse automóvel. É um sistema é um modelo bastante limitado, né? Porque a gente está capturando só o movimento vertical, mas é um modelo que representa o movimento vertical. Agora vamos supor que a gente queira representar também aquele tipo de movimento que a gente chama de arfagem de um automóvel, né? A arfagem é esse movimento rotativo em torno de um eixo que é perpendicular à linha central do carro. Isso acontece quando, por exemplo, o carro acelera, né, ele gira para trás, ou quando ele freia, ele gira para frente em torno desse eixo. Se a gente quiser representar esse movimento de arfagem, a gente vai precisar de mais um grau de liberdade adicionado a esse sistema. E esse grau de liberdade implica em uma outra coordenada independente para descrever esse outro movimento, que é esse movimento rotativo, né? Vejam que agora eu tenho duas coordenadas independentes nesse meu modelo. A primeira é a x, que representa o movimento vertical do automóvel, e agora eu tenho uma outra coordenada independente, que é a coordenada θ, que representa o giro em torno do centro de massa. Vejam, notem que é interessante que esse sistema aqui ele possui uma massa só, mas ele tem 2 graus de liberdade. Então, o número de graus de liberdade, a gente já falou isso lá no começo, não depende do número de massas que eu tenho para representar o meu sistema, mas sim do o número mínimo de coordenadas independentes que eu preciso para representar os movimentos desse sistema. No caso aqui, então, a gente tem duas coordenadas independentes, portanto, 2 graus de liberdade. A gente pode passar para um outro exemplo de um sistema de 2 graus de liberdade. Agora, essas duas coordenadas independentes, x1 e x2, são coordenadas que me dão movimentos lineares ou movimentos translacionais. Esse também é um sistema de 2 graus de liberdade, mas que possui duas massas, né? Portanto, aqui a gente tem duas coordenadas independentes, que é o número mínimo de coordenadas independentes que eu preciso para descrever a movimentação desse sistema, a vibração desse sistema. Bom, visto isso, vamos tentar deduzir as equações do movimento para um sistema translacional, como visto anteriormente, de 2 graus de liberdade. Então a gente tem o nosso sistema translacional com 2 graus de liberdade, duas massas, M1 e M2. Esse sistema é amortecido, a gente tem amortecedores em todas as conexões, molas em todas as conexões, e além disso ele é forçado, né? Existe uma força externa sendo aplicada na massa 1, uma força externa sendo aplicada na massa 2. A forma que a gente tem para deduzir as equações do movimento desse sistema é muito parecido, é a mesma, na verdade, que a gente usava para deduzir as equações do movimento de um sistema de 1 grau de liberdade. A diferença é que a gente vai aplicar
o diagrama de corpo livre em cada uma dessas massas e logo em seguida a gente aplica a segunda lei de Newton. Então vamos começar por essa massa 1 aqui, né? Então a gente tem lá a nossa massa 1, faz um diagrama de corpo livre dessa massa 1, e ao fazer esse diagrama de corpo livre, a gente está assumindo que essa massa 1 está se deslocando no sentido positivo de x, ignorando o que está acontecendo com a massa 2. A gente assume que ela está andando no sentido positivo de x, portanto vai existir uma força inercial que é proporcional à massa 1 vezes a aceleração na direção x1, né? Que essa flecha em vermelho é positiva porque essa massa está andando no sentido positivo de x. Existe também lá a nossa força externa atuando no sentido positivo de x1 e existem forças de reação que vão aparecer por conta das conexões dessa massa 1. A primeira força de reação é a força relativa a esse amortecedor, cuja constante de amortecimento viscosa é C1 e aparece lá no sentido contrário de reação ao movimento. Da mesma forma, aparece uma força associada à minha massa K1 e vai aparecer uma força associada ao meu amortecedor 2 e uma força associada à massa K2. Isso tudo aqui pode ser colocado dentro da segunda lei de Newton. Então, o somatório de todas as forças atuando na direção x1 tem que ser igual a essa força inercial m1 vezes a aceleração na direção 1. Então, colocando todas essas forças externas nesse somatório, eu vou ter a força do amortecedor C1, a força do amortecedor C2, a força da mola 1, a força da mola 2, a força externa, isso tudo é igual à minha força inercial agindo no meu sistema. Bom, agora vamos olhar independentemente o que é cada um desses elementos de força aqui. Se eu for olhar a força C1, a gente já sabe que a força exercida por um amortecedor é proporcional à velocidade com a qual ele se comprime ou que ele se estende, né? Então essa força FC1 aqui vai ser a constante de amortecimento viscoso C1 vezes a velocidade que a massa 1 está assumindo. A mesma forma, a força K1 que aparece aqui, que é negativa, vai ser igual à constante de rigidez K1 vezes a deformação que essa mola está sofrendo, que é proporcional a esse movimento x1 aqui. A gente já sabe disso. Agora, é interessante a gente prestar atenção que a força exercida por esse amortecedor 2 vai ser proporcional à constante de amortecimento viscosa 2, C2, vezes a velocidade efetiva com a qual esse amortecedor aqui está se distendendo ou está se comprimindo, né? E essa velocidade efetiva aqui vai ser a velocidade da massa 1 menos a velocidade da massa 2, né? A mesma coisa acontece para a força exercida pela mola 2. A gente tem a constante de rigidez 2 vezes o quanto essa mola está se deformando efetivamente, que depende do movimento da massa 1 menos o movimento da massa 2. Bom, tendo isso, a gente consegue colocar substituir essas forças aqui e a gente tem aqui, portanto, a primeira equação do movimento do meu sistema, né? Vejam que o meu sistema tem 2 graus de liberdade, ele tem 2 coordenadas independentes, portanto ele vai ter que ter 2 equações do movimento e não mais uma. Então aqui a gente achou a primeira equação do movimento e para a gente achar a segunda equação do movimento, a gente precisa seguir o mesmo procedimento que a gente seguiu para a massa 1 na massa 2, ou na coordenada independente 2. Então a gente monta o diagrama de corpo livre em torno da massa 2, e aí a gente vai ter todas as forças que estão atuando na massa 2, a F2, que é a força externa, as forças de reação associadas ao amortecedor 2, a mola 2, as forças de reação associadas ao amortecedor 3 e a mola 3. E a gente tem também a força inercial que age na massa 2, porque a gente está assumindo que essa massa 2 também, arbitrariamente, está se movendo no sentido positivo de x2. Então surge aqui essa força inercial com aceleração na direção 2. Bom, olhando para cada um desses termos, a gente pode aplicar então a segunda lei de Newton
e a gente tem lá todos os termos atuando, de força atuando na massa 2, e esses termos estão descritos aqui embaixo. A gente já sabe o que eles são, né? A força exercida pelo amortecedor 3 vai depender da velocidade da massa 2, vezes a constante de amortecimento viscosa relativa ao amortecedor 3. A força exercida pela mola 3 vai depender da constante de rigidez K3 e o quanto essa mola está se deformando, que depende do movimento x2. E agora aqui, a força exercida pelo amortecedor 2 vai depender também do quanto da velocidade efetiva com a qual esse amortecedor está distendendo ou está contraindo. Isso vai ser, como a gente está olhando para a coordenada 2, isso vai ser a coordenada 2, a velocidade da coordenada 2 menos a velocidade da coordenada 1. E assim por diante. A força exercida pela mola 2 vai ser a rigidez da mola 2 vezes o quanto efetivamente ela está sendo comprimida, que vai ser o movimento da coordenada 2 menos o movimento da coordenada 1. Bom, colocando todas essas forças aqui dentro da aplicação da segunda lei de Newton, a gente tem então a nossa segunda equação do movimento do sistema. Então a gente tem aí as duas equações do movimento que descrevem, são equações diferenciais que descrevem o movimento desse sistema. O próximo passo daí para frente é a gente achar as soluções dessas equações que a gente acabou de achar. Então vamos escrever essas duas equações do movimento do sistema juntas nesse sistema, nesse sisteminha de equações. O que é interessante aqui, nessas duas equações do movimento, é que elas são acopladas, né? O que significa dizer que elas são acopladas? Olha, se a gente olhar essa primeira equação do movimento aqui, a gente vai ver o seguinte: essa primeira equação do movimento diz respeito à coordenada x1, né? Porque foi nela que a gente aplicou o diagrama de corpo livre. Se a gente olhar essa equação do movimento, então, a gente vai ver que essa coordenada x1 aparece aqui na forma de deslocamento, na forma de velocidade, na forma de aceleração, mas dentro dessa equação da coordenada x1, a gente encontra também a coordenada x2. Significa dizer que a coordenada x2, o movimento x2, depende do movimento x1. Então, ela está acoplada. Da mesma maneira, se a gente olhar a equação do movimento número 2, que foi obtida a partir da coordenada x2, a gente vai ver que vai aparecer a coordenada x2, obviamente, dentro dessa equação, mas aparece também a coordenada x1. Significa dizer que a coordenada x2, o movimento x2, vai depender do movimento x1. O movimento x1 está influenciando o movimento x2. Então, elas estão acopladas. Matematicamente, isso significa dizer que se elas estão acopladas, eu não consigo resolver essa equação número 1 independentemente de resolver a equação número 2. Eu tenho que resolver as duas juntas nesse sistema de equações. Não consigo, portanto, resolver cada uma dessas equações independentemente, porque elas estão acopladas, né? Bom, uma outra forma de escrever essas duas equações do movimento, porque deixa de ser uma equação, são equações, é um sistema de duas equações, é escrever essas equações na forma matricial. É mais simples de a gente entender o problema e de resolver. Então, o que a gente tem aqui nesse sistema de equações é exatamente o que a gente tem aqui na forma matricial. Claro, se a gente pegar a primeira linha dessa matriz, multiplicar por essa coluna, somar a essa primeira linha da matriz de amortecimento, multiplicar por esse vetor de velocidades, e essa primeira linha da matriz de rigidez e multiplicar por esse vetor de deslocamento, a gente vai ter exatamente essa primeira equação. Se a gente fizer a mesma coisa com as segundas linhas desse sistema aqui, a gente obtém essa segunda equação. Então, isso daqui, esse sistema de equações, tem o seu análogo nesse sistema matricial, é a mesma coisa, né? Aqui, olhando esse sistema matricial, a gente consegue ver claramente que esse sistema matricial ele é acoplado, né? Como que a gente percebe isso? A gente percebe nessas matrizes de amortecimento e rigidez, porque elas são matrizes cheias, né? Então a gente diz que essas matrizes aqui, que esse sistema que a gente tem aqui de 2 graus de liberdade,
ele está acoplado através do amortecimento, porque a matriz de amortecimento é cheia, e ele é acoplado através da rigidez, porque a matriz de rigidez também é cheia. Ele não é acoplado através da massa, né? O movimento de x1 não depende do movimento de x2 e vice-versa através da massa. Eles são dependentes através desse acoplamento aqui do amortecedor 2 e da mola 2. Então, eles são acoplados através da massa, através da rigidez e através do amortecimento. A gente percebe, então, porque essas matrizes aqui elas são cheias e não são matrizes diagonais. É uma forma de a gente entender o acoplamento. Bom, o nosso próximo passo, então, é a gente achar a solução dessas equações do movimento, né? Para a gente simplificar as coisas, a gente começa então com um sistema não amortecido em vibração livre. Então a gente tem um sistema análogo àquele sistema anterior para o qual a gente achou as equações do movimento, mas a gente pode simplificar bastante essas equações do movimento, em primeiro lugar, assumindo que ele não tem amortecimento. Então aqui a minha matriz de amortecimento some do sistema porque os amortecedores são nulos, né? Outra coisa que a gente assume é que não existem, então, as forças externas sendo aplicadas nesse sistema. Portanto, para esse sistema vibrar, ele só pode vibrar em vibração livre. A gente precisa dar condições iniciais para esse sistema para ele ficar vibrando. Então, simplificando aquelas equações do movimento que a gente achou anteriormente, a gente chega nesse sistema de equações aqui, que são as equações para esse sistema em vibração livre de 2 graus de liberdade sem amortecimento. Nosso próximo passo, então, é tentar achar a solução para esse sistema de equações, que, novamente, só pode ser resolvido em conjunto, porque essas equações aqui elas estão acopladas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é assumir que essas soluções aqui, esse sistema composto de 2 massas, 2 coordenadas independentes, ele pode vibrar na mesma frequência, com a mesma fase, mas com amplitudes distintas. Essas 2 massinhas podem vibrar na mesma frequência e podem vibrar harmonicamente na mesma frequência. Dessa forma, a gente consegue encontrar 2 possíveis soluções para aquele sistema de equação, que são soluções temporárias, né? E essas soluções são dadas por essas 2 equações aqui embaixo. Bom, se essas 2 expressões aqui são de fato soluções para esse sistema de equações, a gente pode pegar essas soluções e plugar dentro desse sistema de equações. Portanto, para x1, a gente pode pegar esse x1 e plugar aqui dentro, achar a derivada segunda de x1, plugar nesse termo aqui, e a mesma coisa para x2. Pode pegar x2, plugar aqui dentro, achar a derivada segunda e plugar aqui dentro. E fazendo isso, a gente chega num seguinte sistema de equações algébricas. Já não são mais equações diferenciais, não aparece mais derivada aqui dentro. Vejam que o termo cosseno de ômega-t mais φ, ele some justamente porque ele vai aparecer multiplicando todos os termos desse sistema de equações. Então a gente consegue cortar ele fora e o que resulta aqui é um sistema de equações algébricas. O nosso próximo passo é organizar esse sistema de equações algébricas na forma matricial. Então isso aqui é análogo a isso aqui, né? Eu só estou escrevendo isso aqui na forma matricial. Então tenho o vetor de deslocamento e tenho aqui as minhas equações do sistema. Ora, se a gente for interpretar o que é esse x1 e esse x2, eles são, como isso daqui é a solução do meu sistema de equações, uma solução provisória, esse x1 vai ser a amplitude de movimento da massa 1 em vibração livre, e esse x2 é a amplitude de vibração da minha massa 2 em vibração livre também, sendo que esse sistema, tanto a massa 1 quanto a massa 2, está vibrando com frequência ômega, né? Então, pegando esses termos aqui, reinserindo aqui dentro das nossas equações diferenciais, a gente chega nesse sistema de equações algébricas. Agora, esse sistema de equações algébricas ele é bastante interessante, e se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão perceber que esse sistema aqui ele corresponde a um problema de alto valor e alto vetor. O que significa isso?
Para eu achar a solução desse sistema, uma solução mais óbvia, né, que é o que a gente chama de solução trivial, é assumir que x1 e x2 são iguais a zero. Se x1 e x2 são iguais a zero, esse sistema se satisfaz. Eu tenho zero lá no outro lado. É uma solução possível. Mas essa solução é o que a gente chama de solução trivial. A solução trivial significa fisicamente que o sistema está parado. x1 é igual a zero e x2 é igual a zero. Não é isso que a gente quer achar. A gente quer achar a solução para o sistema em movimento. As amplitudes da massa 1 em vibração livre e a amplitude da massa 2 em vibração livre. Bom, se isso é um problema de alto valor e alto vetor, as minhas incógnitas nesse problema aqui são x1, x2 e ômega. Interessantemente, a gente só vai encontrar soluções não triviais para esse sistema de equações para valores específicos, muito específicos de ômega. Notoriamente, esses valores são iguais a 2. A gente vai ter dois valores de ômega, só dois valores de ômega, que vão dar soluções não triviais para esse sistema de equações. Caso contrário, a gente só vai conseguir achar soluções triviais. E a gente só consegue achar, então, valores de ômega para soluções não triviais quando o determinante dessa matriz aqui for igual a zero. Então, o nosso primeiro passo nesse processo aqui é achar o determinante dessa matriz aqui igual a zero. Se a gente fizer, então, o determinante dessa matriz, a gente multiplica esse termo por esse termo, menos esse termo aqui multiplicado por esse termo, a gente vai chegar num polinômio de grau 4, né? Que pode também ser visto como um polinômio de grau 2 se a gente enxerga a variável desse polinômio como sendo ômega ao quadrado. Então, ele é um polinômio de grau 2 também em ômega ao quadrado. Bom, se ele é um polinômio de grau 2, a gente consegue simplesmente aplicar a fórmula de Bhaskara e vai achar, se ele é um polinômio de grau 2, duas raízes. Primeiro, a primeira raiz vai ser ômega ao quadrado 1 e a segunda raiz vai ser ômega ao quadrado 2. Né? Então, a gente aplica a fórmula de Bhaskara aqui e acha as duas raízes, ômega ao quadrado 1 e ômega ao quadrado 2, que vão ser dadas por essa expressão aqui. Né? A única diferença entre ômega ao quadrado 1 e ômega ao quadrado 2, esse mais e menos, é esse segundo termo aqui, é o sinal do segundo termo. Né? Esses valores aqui, ômega ao quadrado 1 e ômega ao quadrado 2, é o que a gente chama de alto valor do problema. São os dois valores que fazem com que esse determinante dessa matriz seja igual a zero. Em outras palavras, são os dois únicos valores que ômega ao quadrado pode assumir que vão me dar soluções não triviais para x1 e para x2. Então, a gente já deu o primeiro passo, que é achar esses autovalores, alto valor 1 e alto valor 2. Se a gente achar a raiz quadrada desses autovalores 1 e autovalores 2, a gente vai ter ômega 1 e ômega 2, que são frequências. Fisicamente, ômega 1 e ômega 2 vão ser as frequências naturais do meu sistema. Quando a gente tinha sistemas de 1 grau de liberdade, a gente só tinha uma frequência natural desse sistema. Sistemas de 2 graus de liberdade vão ter duas frequências naturais. Sistemas com n graus de liberdade vão ter n frequências naturais. Então, os autovalores do meu sistema correspondem à raiz quadrada das frequências naturais do meu sistema. Então, o próximo passo agora desse problema, achados os autovalores, é achar as soluções de x1 e x2 para cada um desses autovalores que a gente encontrou. Então, a gente faz o seguinte, a gente primeiramente pega ômega 1 ao quadrado e pluga dentro dessa matriz e tenta achar a solução do problema. Né? Então, plugando ômega 1 ao quadrado aqui dentro, a gente consegue achar x1 relativa a ômega 1, portanto, aparecem esses superíndices aqui. Esses superíndices querem dizer que esses valores de x1 e x2 que a gente vai achar, eles vão ser associados ao alto valor ômega 1, ou à frequência natural ômega 1. Portanto, aparecem os superíndices aqui. Né?
Da mesma forma, se a gente inserir ômega 2 ao quadrado, a gente vai achar os autovalores, né, os valores de x1 e x2 associados à frequência natural 2 do meu problema. Só que tem um pequeno problema aqui. Não basta a gente inserir ômega 1 aqui dentro e tentar resolver o problema, ou inserir ômega 2 aqui dentro e tentar achar os valores de x1 e x2. Simplesmente pelo fato de que esse sistema aqui é um sistema homogêneo, né? Muito embora existam só dois valores de ômega que vão me dar soluções não triviais para esse problema, para cada um desses valores de ômega que a gente pluga aqui dentro, vão existir infinitos valores de x1 e x2 que satisfazem essa equação, né? Em outras palavras, isso significa dizer que esses valores de x1 e x2 que a gente está tentando achar, eles não são valores absolutos de x1 e x2. O que a gente precisa achar, na verdade, é a relação entre x2 e x1 para cada um desses valores de ômega 1 e ômega 2 que a gente pluga aqui dentro, né? Então, o que a gente faz, basicamente, é plugar aqui dentro, primeiramente, ômega 1, que a gente já achou através do determinante igual a zero, pluga ômega 1 aqui dentro, trabalha essas duas equações de tal maneira a achar a razão entre x2 relativa à frequência natural número 1 e x1 relativo à frequência natural número 1. Achando essas razões, a gente acha as razões de amplitude de x1 e x2. A mesma coisa a gente faz plugando agora ômega 2 aqui dentro, achando a razão entre x2 para a frequência natural número 2 e x1 para a frequência natural número 2, que foi o que a gente plugou aqui dentro. E aí a gente acha uma expressão chamada R2, que me dá a razão de amplitudes. Bom, se a gente fizer isso de fato, para isso que a gente tem aqui, a gente vai chegar na seguinte expressão para R2, né? R2, então, vai me dar a razão entre a amplitude da massa 2 em relação à amplitude da massa 1 quando o sistema está vibrando na frequência natural 2, e R1 vai me dar a razão de amplitudes da massa 2 em relação à massa 1 quando o sistema está vibrando na frequência natural número 1. De novo, eu não estou falando de valores absolutos de x1 e x2, mas sim da razão entre eles. Vamos supor que eu queira achar valores absolutos, né? Então, eu plugo, por exemplo, aqui dentro, ômega 1 aqui dentro. Para eu achar valores absolutos, eu vou ter que atribuir um valor arbitrário para x1 ou para x2. Vamos supor que eu atribua arbitrariamente o valor de 1 para x1. Dessa forma, resolvendo o sistema tendo plugado ômega 1 aqui dentro, eu vou achar o valor de x2 quando eu atribuir um valor arbitrário 1 para x1. Vou achar x2. Se eu pegar x2 e dividir por x1, eu vou obter o valor de R1. Agora, se eu fizesse o mesmo procedimento plugando ômega 1 aqui dentro, e em vez de atribuir o valor 1 para x1, eu atribuísse, vamos supor, 20, eu acharia um outro valor para x2, né, resolvendo o sistema. E se eu fizesse a razão de x2 por x1 para ômega 1, eu acharia R1 que seria exatamente igual ao R1 que eu tinha achado quando eu atribuí o valor 1 para x1. Então, esse R1 aqui, ele independe do valor que a gente atribui para x1 e para x2, ele é constante, né? E ele que, de fato, vai me definir esse vetor x1 e x2. Depois, os valores que a gente atribui para x1 e x2 são arbitrários. Então, resolvendo esse problema, né, inserindo ômega 1 aqui dentro, a gente consegue manipular essa equação, dividir x2 relativo a ômega 1 por x1 relativo a ômega 1 e a gente chega nessa expressão, e a mesma coisa para R2, quando a gente pluga ômega 2 aqui dentro, a gente acha essa expressão para R2 aqui, que é o que importa, né? Tendo determinado R1 e R2, a gente pode dizer que a gente determinou os autovetores do problema, né? A gente determinou
a relação entre x1 e x2 para a frequência natural número 1 e a relação entre x1 e x2 para a frequência natural número 2. Então aqui a gente tem os autovetores do meu sistema, que a gente também chama de vetores modais ou formas modais. Esses vetores que a gente determinou a partir de ômega 1 e ômega 2, eles vão me dar a forma como esse sistema de duas massas que a gente viu anteriormente, ele vibra na frequência ômega 1 e a forma como esse sistema vibra na frequência ômega 2. Quando eu tinha um sistema de 1 grau de liberdade, ele só vibrava de uma maneira, né? Um sistema de 1 grau de liberdade vibrando em vibração livre. A gente dava uma condição inicial e ele começava a vibrar, ele vibrava na frequência natural dele e ele só vibrava daquela maneira. Se fosse um sistema massa-mola vertical, ele só ia para cima e para baixo. Agora, esse sistema de 2 graus de liberdade, ele pode vibrar de duas maneiras. E essas duas formas que esse sistema vibra são chamados vetores modais ou formas de vibração do sistema. O interessante é que esses vetores modais, essas formas de vibração, elas são linearmente independentes entre si e esses vetores são ortogonais. Isso significa dizer que eu não consigo escrever o vetor modal x1, composto por esses dois elementos, a partir de uma combinação linear de x2, nem vice-versa. Eles são linearmente independentes. E considerando que o sistema tem essas duas formas de vibrar, eu já começo a entender que qualquer forma que o sistema vai vibrar, dependendo das condições iniciais que a gente dá para aquele sistema de 2 graus de liberdade, essa forma que ele vai vibrar vai ser uma combinação linear dessas duas formas de vibrar do sistema, dessas duas formas modais do sistema. Então, esse vetor aqui define o primeiro modo de vibração, associado à frequência natural número 1, e esse segundo vetor que a gente achou, a partir da solução do problema de alto valor e alto vetor, define o segundo modo de vibração do sistema, associado à frequência ômega 2. Bom, lembrando que a gente tinha, então, aquelas soluções provisórias, assumindo que o sistema pode vibrar as duas massinhas com a mesma frequência, e elas estão vibrando harmonicamente, elas têm as duas amplitudes x1 e x2, a gente pode escrever então aquilo que a gente chama de solução modal do meu sistema. A gente já achou x1 e x2, né? Então a gente pode plugar dentro dessas soluções o x1 e x2 que a gente achou. Se a gente achou o x1 para o modo 1 e x2 para o modo 1, a gente vai colocar aqui dentro x1 para o modo 1 e x2 para o modo 1, com a frequência associada a eles, que é a frequência ômega 1. Então a gente tem aqui a solução modal do sistema. Essa solução aqui me diz como o sistema está vibrando nessa frequência ômega 1, o modo de vibração 1 do meu sistema. Né? Da mesma forma, a gente pode substituir aqui dentro, nessas soluções provisórias, o x1 associado ao modo de vibrar 2 e o x2 associado ao modo de vibrar 2, que estão associados à frequência natural número 2. Então, essa expressão aqui me diz como o sistema vibra na frequência natural número 2. O que é interessante aqui é, se a gente olhar aqui dentro dessas expressões, a gente vai ver que no modo de vibrar 1, o sistema vibra só com uma frequência ômega 1. No modo de vibrar 2, ele vibra também só com uma frequência, que é a frequência de vibrar número 2, a frequência natural número 2. Bom, se a gente só consegue colocar esse sistema para vibrar dessa maneira, vibrando só no modo 1 ou vibrando só no modo 2, se a gente tiver as seguintes condições de contorno. Primeiramente, o sistema tem que ter velocidade zero das duas massas no tempo t igual a zero. E o deslocamento inicial dessas massas, ele tem que corresponder aos vetores modais do modo 1, ao modo 1. Né? Então, a gente tem que dar um deslocamento para a massa 1 arbitrário, x1, e para a massa 2, a gente tem que dar um deslocamento que é igual a x1 vezes R1, que é o que a gente acabou de achar.
Isso significa dizer que o deslocamento que eu estou dando para a massa 1 e para a massa 2 corresponde ao primeiro modo de vibração do meu sistema. Então, se eu monto esse sistema no tempo t igual a 0, com um deslocamento que corresponde ao modo 1 e solto esse sistema, ele vai vibrar com a frequência natural número 1 no modo 1. Se da mesma maneira, no tempo t igual a 0, eu monto esse sistema com um deslocamento arbitrário x1 e o deslocamento da massa 2 vai ser igual a x1 vezes R2, significa dizer que eu estou colocando no tempo t igual a 0 um deslocamento que corresponde ao modo 2 de vibrar desse sistema. Se eu libero esse sistema, se eu solto esse sistema, ele vai vibrar no modo 2 de vibração com a frequência ômega 2. Ele só vai vibrar nessa frequência. Então são as únicas maneiras que a gente tem para colocar aquele nosso sistema de 2 graus de liberdade para vibrar ou no modo 1 ou no modo 2. É colocando essas condições de contorno que correspondem à forma modal que a gente acabou de achar. Ou forma modal 1, ou modo 1, ou modo 2. Bom, o que aconteceria, então, se a gente pegasse esse nosso sistema de 2 graus de liberdade e desse uma condição inicial para ele de deslocamento, vamos supor, que não correspondesse nem ao modo 1 e nem ao modo 2? Se a gente desse uma condição de contorno, um deslocamento arbitrário. Bom, nesse caso, a resposta do meu sistema vai ser composta tanto pelo modo 1 quanto pelo modo 2. Melhor ainda, essa resposta vai ser composta por uma combinação linear do modo 1 de vibrar com o modo 2 de vibrar. Esse C1 e esse C2 são constantes que me dão qual a contribuição do modo 1 e qual a contribuição do modo 2 na resposta do sistema. E isso, obviamente, vai depender de como eu ajusto esse sistema no tempo t igual a 0. Qual a contribuição de cada um desses modos vai depender desse ajuste, né? Então, a resposta do sistema, caso as condições iniciais não correspondam a nenhum dos modos de vibrar, vai ser uma combinação linear dos dois modos, né? Escrevendo isso por extenso, a gente vai ter a resposta geral do sistema dado por essas duas expressões aqui. Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho o modo 1. Nessa segunda coluna, eu tenho o modo 2. C1 e C2, novamente, são a contribuição de cada um desses modos. Então, se a gente for olhar as incógnitas desse problema aqui, vão ser C1 vezes x1, né? E C2 vezes x2, φ1 e φ2. Ômega 2 e ômega 1 a gente já determinou a partir do problema de alto valor e alto vetor. E R1 e R2 a gente também já determinou a partir da solução do problema de alto valor e alto vetor. Resta determinar esse x1 e esse x2, φ1 e φ2 a partir das condições iniciais do sistema. Agora aqui a gente tem um detalhe importante. C1 é uma constante multiplicando por outra constante que também é uma incógnita. Então, sem perda de generalidade, a gente pode dizer que C1 é igual a 1 e C2 é igual a 1, né? Uma constante multiplicada por outra constante continua sendo uma constante, da mesma forma que aqui essa constante multiplicada por essa continua sendo uma constante. Então a gente simplesmente substitui C1 e C2 por 1. E aí a nossa equação fica um pouco mais enxuta. Então essa é a resposta geral do meu sistema, caso as condições iniciais sejam diferentes das formas modais, né? Dos autovetores que a gente achou para o sistema. Significa que meu sistema vai estar vibrando com uma combinação linear dos dois modos. Então a gente vai ter que determinar agora x1 no modo 1, essa amplitude aqui, x1 no modo 2, essa amplitude aqui, e vai ter que determinar φ1 e vai ter que determinar φ2, e isso a gente consegue a partir das condições iniciais. Ora, aqui a gente tem duas coordenadas independentes. A gente vai precisar, então, de duas condições iniciais para a massa 1 e duas condições iniciais para a massa 2. Essas condições iniciais para a massa 1 vão ser o deslocamento no tempo t igual a 0 para a massa 1
e a velocidade no tempo t igual a zero para a massa 1, do mesmo modo que as condições iniciais para a massa 2 vão ser o deslocamento da massa 2 no tempo t igual a zero e a velocidade da massa 2 no tempo t igual a zero. Então a gente vai precisar de 4 condições iniciais, porque a gente tem 4 incógnitas aqui, né? Bom, então assumindo que no tempo t igual a zero a gente tem um deslocamento conhecido x1, 0, assumindo que no tempo t igual a zero a gente também conhece o deslocamento inicial da massa 2 e assumindo que no tempo t igual a zero a gente conhece a velocidade inicial da massa 1 e conhece a velocidade inicial da massa 2, a gente pode usar essas equações anteriores aqui e construir um sistema de equações, né? Obviamente, a gente vai ter que derivar essas expressões aqui para conseguir uma expressão para a velocidade da massa 1 e uma expressão para a velocidade da massa 2, de forma a poder montar o sistema. Basta derivar essa expressão em relação ao tempo, e essa expressão em relação ao tempo a gente tem x1 ponto e x2 pontos. No tempo t igual a zero, assumindo essas condições que a gente conhece, a gente monta então esse sistema de equações. E resolvendo esse sistema de equações, a gente consegue determinar a amplitude da massa 1 no modo 1, amplitude da massa 1 no modo 2, φ1 e φ2. Automaticamente a gente também acha a amplitude da massa 2 no modo 1 e a amplitude da massa 2 no modo 2 através de R1 e R2 que a gente já determinou. Muito bem. Então, resolvendo esse sistema de equações aqui, a gente acha essas expressões aqui para amplitude da massa 1 no modo 1, amplitude da massa 1 no modo 2, φ1 e φ2. Vejam que essas expressões aqui, elas vão depender, né? Essas amplitudes aqui, elas vão depender das condições iniciais do sistema, que dependem do deslocamento da massa 1, deslocamento da massa 2, velocidade da massa 1 e velocidade da massa 2. Da mesma forma, a fase do sistema no modo 1 vai depender dessas condições iniciais e a fase do sistema no modo 2 também depende dessas condições iniciais. Bom, tendo definido essas expressões, então, a gente pode tentar resolver um problema para a gente entender de uma maneira mais aplicada como esse sistema vibra. Então vamos considerar um sistema de 2 graus de liberdade, não amortecido, em vibração livre, em que eu tenho aqui K1, K2 e K3, e o problema pede o seguinte, questão A, ele pede para determinar as frequências naturais desse sistema e os modos de vibrar desse sistema, supondo que as massas M1 e M2 são iguais, e as rigidezes do sistema K1, K2 e K3 são iguais. Na questão B, ele quer saber quais são as condições de contorno necessárias, as condições iniciais, me desculpem, quais são as condições iniciais necessárias para que esse sistema aqui vibre no primeiro ou no segundo modo de vibração. E por fim, ele atribui aqui alguns valores para as massas e para as rigidezes e me dá condições iniciais aqui e pede para que eu calcule a resposta geral de vibração desse sistema, dadas essas condições iniciais e essas características do sistema. Então vamos lá, vamos tentar resolver essa questão A aqui, que são as frequências naturais e os modos de vibração desse sistema, quando as massas são iguais e as rigidezes são iguais. Bom, a gente já definiu para aquele sistema ali as equações do movimento. São exatamente iguais àquelas equações que a gente definiu, que a gente derivou alguns slides atrás. A única diferença é que aqui na matriz de rigidez aparecia K1 mais K2 e K2 mais K3, mas como os K são todos iguais, a gente simplesmente soma K1 com K2, vai dar 2K, porque K1 é igual a K e K2 é igual a K, e assim por diante, e a gente simplifica o sistema da mesma maneira que as massas M1 e M2 agora são simplesmente M, são iguais. O primeiro passo, então, tendo essas equações do movimento do sistema, é a gente achar
resolver o problema de alto valor e alto vetor que ele gera, né? Então a gente assume que a gente conhece as soluções do problema, pluga essas soluções dentro do sistema e a gente chega no problema de alto valor e alto vetor. Então, tendo esse problema de alto valor e alto vetor, o primeiro passo é resolver os valores de ômega que me dão valores não triviais de x1 e x2. Então, isso a gente consegue achando o determinante dessa matriz igualado a zero. Então, igualando o determinante dessa matriz a zero, a gente chega num polinômio do segundo grau em ômega ao quadrado, e achando as raízes através da fórmula de Bhaskara, a gente acha a frequência natural número 1 e a frequência natural número 2, que são dadas aqui. A primeira frequência natural é raiz quadrada de k sobre m, e a segunda frequência natural para aquele sisteminha que a gente viu vai ser raiz quadrada de 3k sobre m. O próximo passo da solução do problema de alto valor e alto vetor é determinar os autovetores do problema. Então, o que a gente faz aqui é pegar ômega1 ao quadrado, plugar dentro dessa equação e achar o R1, que é a razão de x2 sobre x1. Como a gente plugou R1 aqui dentro, como a gente plugou ômega1 aqui dentro, esse R1 vai estar associado à amplitude de vibrar da massa 1 no modo 1 e a amplitude de vibrar da massa 2 no modo 2. Bom, fazendo isso, então, a gente consegue determinar R1 e o meu R1 é igual a 2. Significa dizer que no modo 1, a amplitude arbitrária que eu tenho para x1 vai ser a metade da amplitude que eu tenho, vai ser igual à amplitude que eu tenho para x2. Resolvendo para R2, eu tenho que R2 é igual a menos 1. Significa dizer que no modo de vibração número 2, a amplitude que eu tenho para x2 tem a mesma magnitude da amplitude de x1, só que sinal contrário. Elas têm fases opostas. Então, se eu atribuir arbitrariamente o valor de 1 para x1 igual a 1, o meu autovetor vai ter essa cara aqui. E atribuindo 1 para x1 no modo 2, o meu autovetor vai ter essa cara aqui, né, de acordo com os R's que a gente acabou de achar. Então, 1 menos 1. O que significa isso? Né? O que significa que a gente tem esses autovetores? A gente pode fazer um esboço desse autovetor do modo 1, associado ao modo 1. Então, isso significa dizer o seguinte, que se eu pegar essa massa, significa dizer que nesse modo de vibrar, se essa massa aqui se move uma distância igual a 1 para a direita, a massa 2 tem que se mover uma distância igual a 1 para a direita também. Então elas estão vibrando em fase, indo e voltando juntas, né? Esse é, portanto, o modo 1 de vibração do meu sistema. No modo 2, se a minha massa 1 ela se move uma distância igual a 1 para a direita, a massa 2 se move a uma distância igual a menos 1 para a esquerda. Né? Então elas estão vibrando em antifase. Quando a massa 1 vai para a direita, a massa 2 vai para a esquerda e vice-versa. Elas estão se unindo e se afastando nesse movimento. E essa vibração aqui acontece com frequência ômega 2. Essa vibração aqui vai acontecer com frequência ômega 1. De novo, a gente consegue colocar esse sistema para vibrar nesses modos de vibração se a gente consegue dar condições iniciais para esse sistema que correspondam a esses autovetores aqui. Se a gente consegue colocar então essas condições, eles vão vibrar ou no modo 1 com a frequência ômega 1 ou no modo 2 com a frequência ômega 2 somente. Bom, agora na questão B, ele pergunta o seguinte: quais são as condições necessárias para que o sistema vibre ou no primeiro modo ou no segundo modo? A gente pode responder essa pergunta olhando para a resposta geral do sistema, que é a resposta do sistema baseada numa combinação linear do modo 1 nessa coluna com o modo 2 nessa coluna. Ora, se eu quiser que o meu sistema vibre só no modo 1,
Esses termos aqui, essas amplitudes têm que ser iguais a zero, né? E aí a gente tem o meu sistema vibrando só no modo 1 de vibração. Se a gente for olhar a expressão que a gente tem para x1 no modo 2, né? E lembrando que a gente só consegue colocar esse sistema para vibrar só no modo 1 ou só no modo 2 se a gente tiver essas condições iniciais, ou seja, as velocidades têm que ser nulas no tempo t igual a zero e os deslocamentos têm que corresponder aos autovalores, a gente pode pegar a expressão que a gente tem lá para x1 no modo 2 e igualar ela a zero, né? Se a gente igualar esse cara aqui a zero e substituir os valores que a gente tem aqui para as condições iniciais, as velocidades têm que ser nulas e a gente vai ter só x1 e x2. Trabalhando com essa expressão aqui, a gente já tinha determinado R2 e R1. Trabalhando com essa expressão, a gente chega que para que o sistema vibre no primeiro modo de vibração, a minha condição inicial de deslocamento da massa 1 tem que ser exatamente igual ao deslocamento da massa 2. Não importa a amplitude que a gente dê para a massa 1. Se a gente der uma amplitude qualquer para a massa 1 e der a mesma amplitude de deslocamento inicial para a massa 2, esse sistema vai vibrar no primeiro modo de vibração. Essa é a condição para que ele vibre no primeiro modo. E se essa condição for satisfeita, esse sistema vai vibrar com a frequência natural ômega 1. Né? Então aqui a gente tem uma animação desse sistema vibrando com a frequência natural ômega 1, quando esses termos aqui são iguais a zero. Então esse é o modo de vibrar, o modo 1 de vibrar, primeiro modo de vibração do sistema. Aqui o sistema está vibrando com a frequência ômega 1. Usando a fórmula de Φ, a gente percebe que o Φ1 é igual a zero, portanto ele não aparece aqui dentro. Bom, a gente pode aplicar a mesma lógica agora para determinar as condições necessárias para que o sistema vibre só no modo 2. Né? Nesse caso, essas amplitudes relativas ao modo 1 têm que ser iguais a zero. Então a gente pega a expressão que a gente já derivou lá atrás para a amplitude da massa 1 vibrando no modo 2, iguala ela a zero. A gente já tem os valores de R2 e R1 obtidos a partir do problema de alto valor e alto vetor. Tem as condições arbitrárias iniciais que são dadas por essas condições aqui. A gente trabalha essa expressão e chega que a condição para que esse sistema de 2 graus de liberdade vibre no modo 2 tem que atender essa condição aqui. Né? Ou seja, qualquer amplitude que eu dê para a massa 1 no tempo t igual a zero, qualquer deslocamento que eu dê para ela, o deslocamento da massa 2 tem que ter o mesmo módulo, só que tem que ser negativo, tem que ter sinal contrário. Né? Se eu conseguir atribuir essa condição inicial a esse meu sistema, então, pessoal, esse sistema vai vibrar com a frequência ômega 2 no modo 2. É o que eu tenho aqui. Ó. Esse é o segundo modo de vibrar do sistema. Né? Só para a gente comparar, então, os dois modos de vibração, no primeiro modo eu tenho as massas vibrando em fase, elas vão juntas para a esquerda e para a direita e estão vibrando com frequência ômega 1. E no segundo modo, elas estão vibrando em antifase. Bom, então a gente resolveu aí a questão B, né? A gente definiu as condições necessárias. Agora na questão C, ele atribui alguns valores numéricos para as massas, né? E agora ele diz que a massa 1 não é igual à massa 2. A massa 1 é 10 vezes maior do que a massa 2. Massa 1 é 10 kg, massa 2 igual a 1 kg. E ele me dá as rigidezes da mola 1, da mola 2 e da mola 3. Ele diz que a mola 3 tem uma rigidez nula, portanto é como se ela não existisse, né? Como se aquele sistema lá na ponta direita, aquele sistema de 2 graus de liberdade, não tivesse preso à parede. Além disso, ele me dá as condições iniciais desse sistema, um deslocamento aplicado à massa 1, deslocamento nulo na massa 2 e velocidades nulas na massa 1 e 2. E ele quer determinar qual é a resposta geral do sistema, como que o sistema vibra mediante essas condições iniciais. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente resolver
o problema de alto valor e alto vetor. A gente já tem esse sistema montado em termos de K. A gente definiu lá atrás. Então, basta substituir os valores de M e de K dentro do problema de alto valor e alto vetor para a gente começar a resolvê-lo. Então, o primeiro passo para a gente resolver esse problema de alto valor e alto vetor é determinar os valores de ômega que vão me dar soluções não triviais, e isso é obtido a partir do determinante dessa matriz igualado a zero. Aí a gente chega num polinômio de grau 2 em ômega 2, e aplicando Bhaskara, a gente acha as raízes ômega 1 e ômega 2, né, que são as frequências naturais do meu sistema. Então a gente tem aí duas frequências naturais. A primeira é 1,58 radianos por segundo e a segunda frequência natural é 2,44 radianos por segundo. E a gente sabe que a cada uma dessas frequências naturais a gente vai ter um modo de vibração associado que a gente acabou de ver. O próximo passo desse problema, então, é tentar determinar esses modos de vibrar. A partir desses modos de vibrar, com a combinação deles, então a gente vai saber como que esse sistema vibra. Então vamos achar a segunda parte do problema de alto valor e alto vetor, que é determinar os vetores modais, ou os modos de vibração, né? Ou os autovetores. Então vamos lá. Se a gente pega então esse valor de ômega 1 e insere dentro dessa matriz, a gente consegue achar R1 dividindo a amplitude x2 no modo 1 pela amplitude x1 no modo 1. E a gente vai achar o valor para R1 igual a 2. Da mesma forma, a gente pode plugar ômega 2 dentro dessa matriz e achar R2, que vai me dar menos 5. Então, a partir de R1 e R2, a gente já tem os autovalores 1 e o autovalor número 2 associados, respectivamente, às frequências ômega 1 e a frequência ômega 2. Né? Então, estão aqui os meus autovalores, né, baseados nesse R1 e nesse R2. Bom, mas não é isso que o problema pede. O problema pede a resposta geral do sistema de acordo com as condições iniciais dadas. A gente sabe que as velocidades são nulas e que a condição inicial de deslocamento é massa 1 vai ter um deslocamento inicial de 1 metro e a massa 2 vai ter um deslocamento inicial nulo. Ora, se a gente olhar essa condição inicial aqui e comparar com esses autovetores aqui que a gente acabou de achar, a gente percebe que essa condição inicial não corresponde nem a esse autovetor, nem a esse autovetor. Ou seja, se eu tenho um deslocamento de 1 metro na massa 1, para que correspondesse com esse autovetor, eu teria que ter um deslocamento de 2 metros da massa 2. Não é o que acontece. Da mesma forma, quando a gente compara com o autovetor número 2, se eu tivesse um deslocamento de 1 na massa 1, eu teria que ter um deslocamento de menos 5 na massa 2 para corresponder a esse autovetor número 2. Vendo essas condições, portanto, a gente vê que elas não têm nada a ver nem com o vetor, com o autovetor número 1, nem com a forma de vibrar número 1, nem com a forma de vibrar número 2. Isso significa que a resposta do sistema a essas condições iniciais vai ser uma resposta que é a combinação dessa forma de vibrar com essa forma de vibrar. Vai ter essas duas formas de vibrar na resposta do sistema. Então, a resposta geral do sistema, quando isso acontece, a gente já sabe. Ela é dada por essa expressão aqui. Resta agora a gente determinar x1 no modo 1, φ2 e φ1, né, a partir das expressões que a gente já tem disponíveis lá de trás. Ômega 1, ômega 2, R1 e R2 a gente já determinou a partir da solução do problema de alto valor e alto vetor. Então, aplicando a fórmula que a gente tem, a expressão para x1 no modo 1, a gente chega que essa amplitude é igual a 5 sétimos. Né? As velocidades aqui são nulas, o deslocamento inicial 2 é 0, o deslocamento inicial 1 é igual a 1, R2 a gente já tem, R1 a gente já tem, então isso vai dar 5 sétimos. Da mesma forma que a amplitude da massa 1 no modo 2 vai ser igual a 2 sétimos, φ1 vai ser igual a 0, porque as velocidades iniciais do meu sistema são nulas, e φ2 também vai ser igual a 0 por conta do fato de que as velocidades iniciais são iguais a 0.
Então, substituindo isso na nossa expressão geral, a gente chega para a seguinte expressão do meu sistema, né? Essa é a resposta do meu sistema. Aqui, portanto, a gente tem a resposta da massa 1 nessa primeira linha, é como a massa 1 está vibrando. Ela está vibrando, portanto, com duas frequências, é a frequência natural número 1 e a frequência natural número 2, e essas são as amplitudes de cada uma dessas frequências, né? E a massa 2 está vibrando também com a frequência natural número 1, frequência natural número 2, com essas amplitudes aqui. Vejam que a primeira coluna corresponde ao primeiro modo de vibrar, e a segunda coluna corresponde ao segundo modo de vibrar. Então, essa vibração que a gente vai ver vai ser uma combinação daqueles dois modos que a gente viu anteriormente, né? O grau, a contribuição de cada um desses modos dependeu somente das condições iniciais que foram dadas para o problema, que são essas condições aqui. Então, botando esse cara para vibrar, a gente está vendo então que esse sistema aqui está vibrando com duas frequências, né? Ômega 1 e ômega 2, e uma combinação dos dois modos. Bom, em outras palavras, o que a gente tem é isso aqui. Esse é o primeiro modo de vibrar do sistema, né? Deixa eu voltar aqui. Esse é o primeiro modo de vibrar do sistema, esse é o segundo modo de vibrar do sistema, com as suas respectivas amplitudes. Se eu somo esse movimento com esse movimento aqui, eu tenho exatamente esse movimento de baixo, que é a resposta geral do meu problema. Então, isso aqui é uma combinação linear dos dois modos. Isso acontece também para sistemas de n graus de liberdade. Se eu tenho um sistema com n graus de liberdade, eu vou ter n frequências naturais e, portanto, eu vou ter n formas de vibrar. E se eu der uma condição inicial arbitrária que não corresponde a nenhum dos modos, a nenhum dos n modos do sistema, esse sistema vai vibrar com uma contribuição, com uma participação de todos os n modos que ele possui. Bom, o resumo geral, então, da aula de hoje é o seguinte: se a gente quiser achar a solução geral de um sistema de 2 graus de liberdade, o primeiro passo é determinar as equações do movimento, né? Isso a gente consegue aplicando a segunda lei de Newton e o diagrama de corpo livre. Depois disso, a gente vai ter que resolver o problema de alto valor e alto vetor. Vai ter que montar o problema de alto valor e o problema de alto vetor. E a partir da solução desse problema de alto valor e alto vetor, a gente determina as frequências naturais do sistema e os modos de vibrar do sistema, que são descritos a partir de R1 e R2. E aí, por fim, a gente determina a resposta do sistema a partir das condições iniciais. Então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai olhar, então, vai continuar olhando esses sistemas de 2 graus de liberdade, só que agora esses sistemas de 2 graus de liberdade, eles não estão mais em vibração livre, mas vão estar em vibração forçada, vai existir uma força externa. Então a gente vai entender como esse sistema se comporta a uma vibração forçada. Até lá!